Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Seja bem-vindo ao nosso curso de Administração Linux CentOS. Meu nome é Atos, eu vou acompanhar aí você nesse nosso curso, um pouquinho aí sobre mim. Formação acadêmica, eu tenho curso técnico de manutenção de computadores, em 1900 bolinha, graduação em negócios, telecomunicações e rede de dados, pós-graduação em segurança de rede de dados e fazendo um mestrado de administração. Entre outras coisas, também sou escritor, tenho aí já esses 4 livros, Administração de Servidores Linux, o mais antigo, a infraestrutura de Big Data, com Open Source, um livro bem interessante aí para quem vai trabalhar mesmo com infra, com desenvolvimento, nesse livro eu toco assim, a questão básica mesmo da coisa, cabos, placas, subo para camadas com software, então é bem interessante. O 13 ferramentas para controle, monitoramento e defesa de redes, também é um livro bem interessante para administradores, mas aí já a nível software, são uma série de ferramentas para proteção mesmo, para reduzir a nossa dor de cabeça do dia a dia. E o livro que no momento ainda está para sair, já está pronto, mas ainda não está nas livrarias, que é os 7 passos para tuning no servidor Linux. Também em breve ele já vai estar na livraria prontinho para você. É um livro bem interessante, eu dou alguns toques aí desses 7 pontos aí mais cruciais para você deixar o seu servidor afinado, para reduzir o número de dor de cabeça que a gente tem também. Como experiência profissional, administração de redes há muitos anos, administro redes, servidores, principalmente a parte de servidores. Infraestrutura, já trabalhei com infraestrutura interligando pontos assim diversos dentro de um município, tanto na área pública quanto na área privada. Então, assim, a experiência já vai para muito mais de 30 anos nessa área aí. Como professor, já leciono há mais de 15 anos, também já vai bem mais do que esses 15 anos aí, nós lecionamos em paralelo com a parte de administração e temos assim, uma experiência boa, com o que seria a dúvida que normalmente o aluno tem. Então, por isso, eu fui convidado para fazer esse curso, e justamente por isso, porque eu consigo projetar boa parte das suas dúvidas aqui, nós vamos eliminar. Mas, tendo qualquer dúvida, só enviar um e-mail, tem as ferramentas aí para entrar em contato com a gente. As áreas que a gente aborda sempre que está lecionando, são banco de dados, sistemas operacionais e infraestrutura de redes. Essas são as áreas que a gente sempre aborda. E durante o curso, eu vou estar sempre dando uma pincelada numa coisa ou outra. A gente não vai ficar preso dentro de um tema só o tempo todo. Eu vou sempre estar fazendo flashes de outros assuntos para enriquecer aí o nosso curso. O curso ele foi baseado nesses livros, o meu livro Administração de Servidores Linux, do Júlio, Programação em Shell, The Linux Documentation Project, também, eu tenho bastante coisa que nós pesquisamos lá, a parte de certificação LPI, busco muita coisa lá, então eu vou dar alguns toques aí, isso aqui tem a ver ou isso não tem a ver com a questão de provas. Então, eu tento focar aí também para que você possa ficar apto a fazer uma prova na LPI, ok? Também tem aí o Moving to Linux, do Gagné, e Guia de Administração Linux, também do Rubin, que é um livro também bem interessante aí, que nós também tiramos bastante coisa sobre dele. A nossa ementa aqui será
GNU Linux, eu vou dar uma explanação nessa primeira aula sobre o GNU Linux, distribuições Linux e GPL. Vamos fazer também, nessa primeira aula, a prática será a instalação do CentOS. Então, o nosso curso ele sempre vai ter dois momentos. Um, que é a parte teórica, onde eu te dou um embasamento, te dou uma introdução no que nós vamos fazer, e uma segunda parte, que é a parte prática, onde nós vamos, dentro de uma máquina virtual, fazer tudo que nós explicamos na parte teórica. Né? Mas tudo e mais um pouco sempre tem alguma coisa a mais, né, que auxilia aí no entendimento da teoria. Né? Tem pessoas que têm facilidade para absorver teoria e tem outros que têm facilidade na prática, então nós vamos tentar ser amplos nos dois pontos, né, para que não sobre dúvida. Comandos úteis na linha de comando, então vamos logo na segunda aula dar uma introdução nos comandos também, porque não dá para reservar isso mais para frente, nós temos que já pegar alguma coisa, né, para começar a tatear. Né? Eu considero como se você não conhecesse nada, né, tem assim, um leve conhecimento de Linux. Então, para isso, eu preciso dessa introdução para a gente nivelar. Né? Depois nós vamos ver sistemas de arquivos e diretórios, por que existe tantos diretórios, qual é a função de cada um deles. Né? Nós temos aí o POSIX, né, que é a estrutura que nós seguimos hoje nas distribuições Linux, formatada nesse padrão POSIX. Então nós vamos entrar no detalhe de cada um diretório, o que deve ficar lá. Por que disso? Porque se você souber qual foi o conceito da criação do diretório, vai ficar mais fácil de você procurar um programa. Tá? Na hora que você precisar de alguma coisa, você sabe conceitualmente onde ele deveria estar, fica mais fácil para você encaminhar para lá. E se você é o desenvolvedor, também para você saber qual é o local correto para você colocar a sua ferramenta, o seu software que você está desenvolvendo. Né? Conhecendo a documentação, outro ponto muito importante também, que o pessoal acha que o ponto mais fácil para eu fazer pesquisa é no Google. Né? Eu vou lá no Google e faço pesquisa lá. Não é bem assim não. Tá? Nós vamos ver nessa aula que a documentação que existe dentro da sua distribuição, ela é específica para a sua distribuição, então tem vários detalhes que são específicos. Né? Tem vários exemplos e exemplos que foram feitos por quem desenvolveu aquele aplicativo que você está precisando. Né? Então, é a documentação feita por quem desenvolveu, exemplos, né? O que foi feito de alteração, né? Com vários níveis de linguagem. Então, é uma aula bem interessante também. Editores de texto, nós vamos ver aí alguns editores de texto, se você vai eleger o seu melhor editor de texto, né? Porque editor de texto, cada um elege aquele que mais se sente confortável. Então nós vamos ver alguns aqui e você vai poder eleger aquele que mais te agrada. Vamos fazer introdução de redes, então nós vamos ver aí arquivos de configuração, local onde eles ficam, como a sintaxe de cada um deles, os comandos, né, os principais comandos, os comandos, não só os comandos básicos, né, aqueles que vêm em todas as distribuições, que eu faço sempre questão de frisar isso com você. Saiba o comando básico. Tá? Nem sempre você vai estar dentro de um CentOS, você pode partir para dentro de um Red Hat, você pode ir para um Fedora, para um Debian, para um Ubuntu. Se você conhece o comando básico, tá? Aqueles comandos que eu chamo sempre de canivete suíço, são comandos que existem em qualquer plataforma, em qualquer distribuição você acha. Então você não fica perdido, né? Eu preciso de fazer X coisa, eu sei fazer essa coisa só lá na distribuição Y, porque tem um menu assim assado. Não, nós vamos aprender como que faz isso lá no Caractere. Porque se você souber fazer no Caractere, você sabe fazer em qualquer distribuição. Uma coisa que o pessoal sempre fala,
Linux, então, é melhor. O Windows, né, é melhor porque o Windows já tem uma interface gráfica. Mas se você vê a maioria dos Microsoft Solution Providers que estão certificados, eles trabalham muito no prompt. Por quê? Porque o prompt é muito mais rápido, né? A interface é bonita e tudo mais, mas ela é sujeita a erros. Você pode clicar num lugar onde você não observou e com isso alterar a configuração. É mais lenta, né? Então nós vamos ver aí bastante coisa no prompt, tá? Muito, muito mesmo. Evitar trabalhar com menus. Nós vamos trabalhar mais com prompt, justamente para você poder navegar em qualquer distribuição, né? Até entre as versões no próprio ambiente, você vai ver, né, tem muita diferença. O CentOS 5 para o CentOS 6 para o 7, eles são muito distintos, tá? Tem muita coisa aí que puxa a rasteira até para a gente que está acostumado a trabalhar no prompt. Um diretório ficava o arquivo de configuração, agora ele mudou para outro diretório, mas são coisas mais simples. Tá? Então, assim, é legal que você saiba trabalhar, conheça os diretórios, conheça os comandos e saiba usar o prompt. Bom, vamos ver também aí, manipulando hardware e dispositivos, né? Como que é, o que o kernel entende, né? Como que a gente faz para que esse hardware novo, esse dispositivo novo seja detectado, então nós vamos ver aí. Administração de usuários, então, o básico do usuário, né? O que é? Criar um usuário, remover um usuário, dar permissão, criar o home dele, criar o ambiente para ele trabalhar, né? Então nós temos que ver isso também. Não é só eu adicionar ou remover o usuário. Tem outras coisas, né? Nós temos aí o scale, que é a pele que o usuário vai ter na hora que ele estiver no prompt, né? Então nós vamos ver isso também. Administração do shell, né? Isso é bem interessante, alguns tipos de shell que nós temos. Compactadores, empacotadores e procedimentos de backup. Aí nós começamos a já programar alguma coisa também numa coisa que nós vamos ver para frente daqui a pouquinho, né? Então nós vamos ver aí o que é um compactador, o que é um empacotador, né? São coisas distintas e que os empacotadores foi assim uma super mão na roda para a gente, né? Facilitou a vida demais, fez com que o Linux se tornasse um pouco mais amigável, que antes dos empacotadores a coisa era feia, a coisa era trabalhosa demais, né? Então depois deles foi bem mais fácil. E procedimentos de backup, nós vamos ver alguns procedimentos de backup também, né? E talvez até começar um desenvolvimento, né? Agendamento de tarefas, uma coisa super interessante no Linux, né? Te alivia aí ter que ficar monitorando, né? Mas isso é uma coisa que é básica, tá? Nós vamos ver aí quais são as ferramentas, não é só o cron, nós temos outras ferramentas de agendamento de tarefa também. Então nós vamos ver agendamento de tarefa, os estilos de arquivos de configuração para ela, né? Instalação de programas, vamos ver várias formas de se instalar um programa no ambiente Linux, tá? Então não só os empacotados, mas também outras formas aí, como compilados, né? Programas que vieram de outro ambiente, também eu consigo fazer instalação, né? Então eu tenho um programa que foi empacotado para Debian e eu quero usar ele dentro do CentOS, então nós vamos ver algumas coisas aí. Depois entramos em uma aula super interessante, que é Shell Script, né? A gente vai estar vendo Shell Script praticamente desde conhecendo a documentação, desde alguns comandos básicos, a gente vai estar começando a trabalhar com Shell. Mas nessa parte 14 e 15 nós vamos aprofundar mais em Shell e vamos ver aí alguns macetes, né, que, vou te contar, sem saber Shell é difícil de você administrar um servidor, tá? Porque o Shell Script ele te automatiza as tarefas. Então você consegue evitar aí uma série de erros de digitação, por exemplo, né? Você está digitando uma coisa, acaba digitando errado. Então, se você faz uma coisa mais de uma vez, vale a pena você fazer um shell script,
Porque assim, da próxima vez que você for ter necessidade, você executa aquele shell script, aquele programa, e pronto, né? Você já vai ter a função feita, aquela execução procedida, sem erros de digitação, sem dúvidas, né? Eu vou ter que sair pesquisando de novo os manuais para ver como que eu executo esse comando que eu executei há tanto tempo atrás. Então, assim, tem uma série de coisas que o Shell Script é super útil, tá? Principalmente automação, né? Eu tiro aquele serviço que eu tenho que ficar fazendo todo dia, eu tenho que verificar isso, isso, isso. Eu coloco no Shell Script e junto com o agendador de tarefa. Então, o agendador de tarefas vai fazer a execução do meu script de tanto em tanto tempo, né? Seja ele de minuto em minuto, uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por dia, uma vez por semana, ao ligar a máquina, né? Então, nós temos assim, uma infinidade de flexões para esse tempo, né? O Chrome, juntamente com o Shell Script, reduz o nosso trabalho do dia a dia. Gerenciando processos. Então, nós vamos ver aí o que são os processos, né? O Linux, para ele, o que é um processo? Processo é tudo, né? No momento que ele starta um processo que administra todos os processos, que são os programas que estão sendo executados. Nós vamos ver aí como gerenciar esse processo, né? O que eu preciso de fazer com um processo desse, né? O que pode acontecer com o processo para eu ter que gerenciá-lo, tá? Níveis de execução e System 5. Também é uma coisa interessante. Quando eu falei aqui agora, né, de processo, eu falei, na hora que eu ligo o Linux, ele starta um gerenciador de processo, né? O primeiro processo é o gerenciador de processo. Isso está dentro do conceito de níveis de execução, porque eu tenho vários níveis, né? Eu posso estar trabalhando no modo manutenção, ou no modo multiusuário, ou no modo sem suporte à rede, né? Tem vários níveis de execução do sistema operacional, né? E System 5, que vem aí do nosso velho amigo, né, Xenix System 5, né, que é uma estrutura de níveis de execução que era usada no Xenix e que se tornou tão popular que acabou que foi também absorvida no ambiente Linux, tá? Então, disso aí, dessa frase, tá? Só falando para você, existe uma série enorme de comandos que foram migrados de outros ambientes para dentro do Linux. Por quê? Porque o Linux veio depois. Então, pessoas que trabalhavam com Unix, com Edix, com Xenix, cada um veio trazendo aquela mania, aquele vício que ele tinha de executar um comando de tal forma. E aí foram sendo criados, né, alguns recursos para que ficasse idêntico ao ambiente que ele veio. Então, por isso, você vai ver que, assim, formas diferentes de executar a mesma coisa. Muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque era executado com o comando X para quem veio do ambiente X, comando Y para quem veio do ambiente Y. Então, isso é bem interessante. E o System 5 é um desses exemplos aí que o próprio sistema absorveu, né? O próprio GNU Linux absorveu. Data e hora do sistema e servidor NTP. Nós vamos ver também por que isso é tão importante, não só para um servidor Linux, GNU Linux, mas para qualquer servidor, né? E até mesmo para as estações. O sincronismo de tempo é crucial para, por exemplo, a autenticação. Uma máquina, ela, quando se autentica no servidor de autenticação, no servidor, se estiver estipulado que ela vai ficar autenticada durante X tempo, só isso já entrou aí a variável tempo. Então, que momento ele se logou? A partir desse momento que ele se logou, eu começo a fazer a contagem. Aí eu vou cancelar essa licença que foi dada para essa máquina no tempo X. Para que tudo esteja sincronizado, um servidor NTP é necessário. Então, nós vamos ver isso também. Trabalhando com módulos, é uma aula bem interessante porque o Linux trabalha com esse conceito de módulos, que foi a grande revolução, né, entre ele e, por exemplo, o Xenix e o Unix. Tá? Esse foi um grande ponto de diferença entre o ambiente GNU Linux e o ambiente Unix. Nós vamos ver aí
o porquê disso, por que foi tão crucial assim, para o GNU Linux isso. Né? Vamos fazer a configuração de servidores SSH, né, que é uma das ferramentas aí, apesar de estar lá na frente da ementa, nós logo no início vamos ter que fazer essa configuração e depois nós vamos ver ele em mais detalhes, né, com a lupa, né, olhando mais detalhes no servidor SSH. O rsyslog hoje é o mais usado dos servidores de log aí de todas as distribuições, o rsyslog. Então nós vamos ver esse log, esse rsyslog é a nossa tábua da salvação, né? Na hora que tem um problema esquisito na máquina, procura ele, porque ele vai te auxiliar. Ele tem a informação da ferramenta que está dando problema, ou ele tem a informação do kernel, né? Ele que vai ajudar a gente aí. Vamos ver o Apache, um dos maiores aí, aliás, é o maior servidor web hoje na internet, né? É o Apache. Ainda ninguém conseguiu ultrapassar ele no número de instalações. Então nós vamos ver o Apache e alguns conceitos aí dele, né, que são utilizados no NGIX, né, e em outros servidores também, que acabam seguindo alguns modelos que a Apache criou, né, porque é um servidor muito robusto, é lógico que quem veio depois quer aproveitar aquilo que já foi inventado e que é bom. Né. Nós vamos ver também o servidor de DNS, então nós vamos configurar um servidor de DNS, um cliente de DNS, ver aí alguns detalhes, o porquê é interessante ter um servidor e quais são as situações. Né? E para finalizar, uma experiência, um experimento muito legal de alta disponibilidade, ou 24/7, como você preferir, né? Onde nós vamos montar aí um servidor, né? Virtual, que na verdade ele trabalha com duas máquinas por trás, sendo que uma máquina monitora a outra. Né? Então, no conceito de master slave, de mestre e escravo, onde se o mestre cair, o escravo vira mestre e responde para o cliente. E o cliente nem vê que houve uma queda de um dos serviços. Aí depois você consegue dar manutenção nessa máquina que caiu, levantá-la de novo, e o cliente nem vai perceber e volta a trabalhar na outra máquina, elas vão estar sincronizadas. Então, alta disponibilidade nesse conceito aí é bem interessante, nós vamos ver também aqui. Né? Bom, espero que seja bem interessante para você essa ementa. Daí que nós vamos preparar e vamos caminhar com o nosso curso. Como eu já disse, vou fazer uma série de inserções aí de assuntos interessantes, de pontos de comparação, né, para você que não tem muito hábito com o ambiente de GNU Linux. Também vou mencionar coisas que têm a ver com o Windows, para que você possa ter um embasamento, sabe? A questão de você comparar uma coisa nova com uma coisa que você conhece te auxilia muito a entender aquilo que está sendo explicado. Então, vou sempre estar tentando fazer um paralelo com o que pode ser o seu conhecimento já adquirido, né? E aí, com isso, facilitar um novo conhecimento para você, ok? Bom, então é isso, essa introdução que eu queria passar. E na próxima aula aqui nós já vamos ver o GNU Linux, algumas distribuições e alguns pontos, né, de diferencial que cada uma tem. Com isso, né, você já fica mais fácil para você também eleger não só o seu editor de texto, como é o tema da 6 ali, mas também eleger uma distribuição. Né? Às vezes você está fazendo um curso do CentOS, mas se vê afinidade com o Debian ou com o Ubuntu. Né? Então, nós vamos aqui neste curso se basear no CentOS, vamos estar trabalhando com a distribuição CentOS no prompt dela, né? Mas, como eu disse, eu vou estar utilizando ferramentas que são comuns a todos os ambientes. Lógico que ferramentas também exclusivas do CentOS nós vamos ter que mostrar, porque tem algumas coisas que só o CentOS tem. Tá?
Então é isso. Queria fazer essa introdução para você e vamos então para a segunda aula. Te aguardo lá.